Pronto, estamos gravando, né? Vamos iniciar a aula com um procedimento aqui no R, né? Eu vou dar um enfoque aqui no nosso código, certo? Nosso código é aquele mostrado na aula de índices de seleção, certo? Então, nós temos, de maneira resumida, dois modos de fazer índice de seleção. O primeiro modo é o desenvolvido por Smith e Hazel na década de 40, de 1940. Então, esse método de Smith e Hazel, ele depende dos valores econômicos. Então, aqui a gente está colocando alguns parâmetros de acordo com o exemplo da aula, certo? Não é ainda o exemplo do exercício. Então, no exercício dizia que o ganho de peso diário tinha um desvio padrão de 100, então a variância é 100 ao quadrado, certo? Desvio padrão da espessura de toucinho era 2 milímetros, então 2 ao quadrado. A covariância vai ser retirada, né, da correlação, que é menos 0,3, vezes o desvio padrão do primeiro e desvio padrão do segundo, certo? A nossa matriz P vai ter primeiro elemento, que é o elemento diagonal, A11, variância, A12, covariância fenotípica entre os dois, A21, né, segunda linha, primeira coluna, covariância, e A22, variância. Ou seja, é uma matriz, vou até visualizar aqui para vocês, botar para a visualização de vocês, é uma matriz que tem variância fenotípica aqui na primeira diagonal, variância fenotípica da espessura de toucinho na segunda diagonal e a covariância no fora diagonal, né? A variância genética vai ser a variância fenotípica vezes a herdabilidade. A variância genética de Y vai ser a variância fenotípica de Y vezes a herdabilidade. A covariância vai ser a multiplicação de menos 0,5, né, que é a correlação, vezes a raiz quadrada da variância, né, lembrando que a gente não tem um desvio padrão genético, a gente tem só a variância genética vindo através da herdabilidade, e multiplicando aqui, nós vamos ter uma matriz G. Só um minutinho aqui, tem que resolver um probleminha, daqui a pouco, menos de um minuto, eu retorno. Pronto, resolvido. Então, essa é a minha matriz G. A minha matriz G, depois eu vou montar a minha matriz A, que é a dos ganhos genéticos desejados, certo? A minha P inversa, que é a resolução, né? Aqui a gente chama a funçãozinha solve, né? Que vai dar a nossa inversa, ou seja, a matriz inversa dessa matriz P. Então, a P1, que eu chamei aqui, vai ter esse formato aqui, né? Vou até puxar um pouquinho para cá para vocês verem ela inteira. Dá muito puxar. Mas esse é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Certo? Seguindo aqui, a gente passa para a solução, o B, né? Que vai ser P a menos 1 vezes G vezes A. Ok? E daí a gente tem que o nosso índice de seleção ele vai estar com essa classificação aqui, né? A medida da primeira característica, a medida da segunda característica, né? O nosso índice, o nosso B, né? Vai ser esse aqui. A primeira característica vai ser multiplicada por esse valor, a segunda característica multiplicada por esse valor,
E aqui a gente tem o índice geral, né? E coincidentemente, né, que eu tinha dito antes, existe uma coincidência aqui dos valores, né, do primeiro animal ter o melhor valor, do segundo animal ter o melhor valor, etc. Né? Então, a gente segue aqui com o segunda forma de realizar o índice de seleção. Essa segunda forma, ela não usa a, o valor genético, o valor econômico. Ela usa o ganho genético desejado. Então, é o índice de Pesach-Baker, é um índice que foi desenvolvido posteriormente e que ele só precisa de, ao invés de precisar do valor econômico, a única mudança é que ele precisa do ganho genético desejado. Então, o ganho genético desejado aqui neste caso é que se ganhe 100 gramas dia de ganho de peso e se reduza 2 milímetros na espessura do toucinho. Então, a nossa matrizinha aqui de ganhos genéticos desejados, pronto. A nossa matrizinha aqui, nosso vetorzinho, na verdade, aqui, né, só tem uma coluna, é o que reflete os 100 gramas de ganho de peso e a redução de 2 milímetros na espessura de toucinho. A gente tem as mesmas matrizes G e P. Então, se eu pego aqui G1, então eu pego aqui, né, G1 solve G, e pego aqui BD, né, que é o B do ganho genético desejado, que vai ser G-1 vezes H. Então, o nosso BD, né, o nosso índice de seleção, vai ser esse aqui. Né? 0,018, que multiplica o valor da primeira característica, menos 0,58, que multiplica o valor da segunda característica. O que, no final, vai nos dar os valores aqui, né? Que esse todos D seria o valor aqui do nosso índice de seleção. Então, é este índice de seleção aqui que vai ser aplicado, seria aplicado no exercício, né, que foi dado a vocês. Pronto. Tendo esse índice aqui, vamos ao exercício. Deixa eu ver se o exercício está aqui na minha pasta. Só um minuto, eu vou procurar. Estou abrindo aqui. Exercício de índice de seleção. Vou colocar para projeção aí para vocês, em tela inteira, para vocês irem acompanhando todos os passos. Então, pronto. Vocês conseguem ver... Opa, está começando. Estão vendo a minha tela inteira aqui, meu navegador, a minha tela do Meet? Se não estiverem vendo, comunique-se aí pelo chat, microfone. E agora a gente tem o nosso exercício aqui, né? Que ao invés de duas características, eu acho que é isso que vocês travaram, né? Que vocês pararam. Foi que ao invés de ter duas características, a gente agora tem três características, certo? Então, a gente vai moldar aqui como que isso aqui deveria ser feito, né? X1 é ganho de peso diário, X2 conversão alimentar e X3 é espessura de toucinho. E aí eu pedi para que vocês pegassem as herdabilidades de acordo com os seus números de matrícula, né? E colocasse o índice de seleção para aumentar 100 gramas no ganho de peso diário, 0,20 unidades, né? Reduzir, né? Ir para o negativo, né?
0,20 unidades na conversão alimentar e reduzir 0,20 centímetros na espessura de toucinho. Então, vamos lá. A gente já tem aqui desvio padrão fenotípico e herdabilidade, certo? Então, vamos construir aqui, vou até abrir um outro arquivinho aqui do R, né, uma janelinha aqui, em que eu vou pegar aqui os parâmetros básicos aqui, né, copiar e vou colar aqui, certo? Só que agora eu não tenho mais só x e y. Eu vou ter três variáveis, x, y e z. Né? Ou eu poderia chamar, ao invés de x, y, chamar 1, 2 e 3. Posso dar o nome que eu quiser. Né? E aí a covariância fenotípica seria a covariância de 1, 2 e 3. Certo? Aí depois, para as genéticas, 1 e 2 e 3. Né? Então, trocando aqui também, né? Obviamente, 2 e aqui é VP 3 vezes a herdabilidade. Então, vou apagar essas herdabilidades aqui, porque a minha herdabilidade vai ser diferente. Né? E aqui a covariância genética de X e Y também vai ser diferente, eu já explico aqui, certo? Ok, então a gente vai ter aqui, na verdade aqui não é 1, 2 e 3, né? 1, 2, depois covariância, vou deixar para colocar para depois, porque senão vai perder a lógica aqui do raciocínio. Olhando aqui, desvio padrão fenotípico da primeira característica é 60 gramas, o que significa que a minha variância fenotípica é 60 gramas ao quadrado. Variância é o quadrado do desvio padrão. Variância fenotípica da segunda característica, 0,20. Então, 0,20, né? O R ele tem essa sensibilidade, ele usa outro sistema de separação de decimal, que é o ponto e não a vírgula, senão isso aqui vai dar errado. E a variância, o desvio padrão fenotípico de 3 é 0,20 também. Então, vou até copiar aqui. Né? Copia. Ó, certo? Então, aí nós vamos ter três valores. VP1, VP2 e VP3. Então, o valor de VP1 é a variância da primeira, que é 3.600. O valor de VP2 é 0,4. E da variância fenotípica da terceira característica também é o mesmo valor, porque elas têm desvio padrão fenotípico iguais. Beleza? Aí a gente vai ter que a covariância ela vai depender de três fatores. A minha correlação genética, o meu desvio padrão da primeira característica e desvio padrão da segunda característica. Certo? Então, vou tirar até aqui e colocar só como comentário. Quando a gente põe a tralha, né, o joguinho da velha, ou hash, né, hashtag, quer dizer que é um comentário, então não vai ser lido pelo sistema. Então, se eu chamar aqui de COV, vou colocar maiúsculo, COV, covariância fenotípica entre 1 e 2, eu vou ter que pegar qual é a correlação fenotípica, na verdade, já não é fenotípica, né? Que a primeira parte é fenotípica, que é para montar a matriz P, e depois a genotípica, ou genética, para formar a matriz G. Então, qual é a correlação fenotípica entre 1 e 2? Menos 0,40. Então, aqui vai estar menos 0,40 vezes desvio padrão fenotípico da primeira característica, 60.
Desvio padrão fenotípico da segunda característica, 0,2. O que vai me dar aqui de COV-P2 vai me dar o valor de menos 0,048. Isto é a covariância entre a primeira e a segunda característica. COV-P13 quer dizer a primeira com a terceira característica, certo? Então, 13 aqui vai me dar o valor de 0,10. Ok. Opa, estamos visualizando? 0,10. Se eu estiver muito rápido, vocês podem me interromper, tudo bem? 0,10 é a correlação. 0. Eu disse 0,60? Não era 0,60. 60 mesmo, né? Então, acaba que o valor aqui que eu coloquei está errado, né? Menos 4,8 aqui. Beleza? Vezes 60 vezes 0,2. Que também é a desvio padrão da terceira característica. Beleza? E agora, para finalizar, o COV-P da segunda característica com a terceira característica, que vai ser a correlação entre essas características, que é 0,40 vezes 0,2 vezes 0,2. Ok? Eu vou Professor, diga. é só uma dúvida. Nessa parte aí que o senhor está colocando, né? O desvio padrão, não colocaria o desvio padrão elevado, não? O que o senhor descobriu, que é 3.600? Não, porque o desvio padrão ao quadrado é a variância. Ah, tá. Na fórmula da covariância, é só a parte de só o desvio padrão, não entra a variância, Ah, certo? tá certo. Então a Uhum. gente tem que até mesmo antes de eu começar, eu deveria ter colocado aqui as formulinhas, né? Então vamos lá. Claro que esse programinha aqui ele é um pouquinho mais demorado de abrir. Pronto. Vou abrir mais um quadro em branco aqui, uma folha em branco para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem que a variância ela é igual ao desvio padrão ao quadrado, certo? Ou o contrário, né? O desvio padrão, né, é igual a raiz quadrada da variância, certo? E a gente tem isso aí para o primeiro valor que a gente encontrou. Aí depois a gente tem uma fórmula que é a correlação entre duas variáveis é igual a covariância entre as duas variáveis dividido por raiz quadrada da variância da primeira vezes a variância da segunda característica. Né? Aí, te respondendo, quando a gente tem a raiz quadrada da variância, a gente já tem o desvio padrão. Do contrário, a gente ia pegar aquele valor que a gente encontrou e tirar a raiz quadrada de novo. Né? Não faz sentido. Entendi. Multiplicando aqui em x, né, a gente vai ter que, na verdade, a gente não quer encontrar correlação. A correlação aqui, a gente já tem esse valor. A gente quer descobrir este valor aqui, valor de covariância para colocar na tabela, né? na matriz. Então, a covariância aqui, vou tirar até os índices, né? Vai ser a covariância de 1, 2 aqui, vai ser correlação vezes o desvio padrão do primeiro vezes o desvio padrão do segundo. Então, essa é a fórmula. Então, se for de 1 com 3, vai ser correlação de 1 com 3, né? Então, aqui sim, né? Correlação de 1 com 3
desvio padrão de 1, desvio padrão de 3. E se fosse de 2 com 3? Correlação de 2 com 3, desvio padrão de 2 com desvio padrão de 3. Certo? Então, a gente vai ter que, na verdade, a nossa matriz P, ela é uma matriz, já que a gente tem 3 características, é uma matriz de 3 por 3. Então, aqui a gente tem a variância fenotípica do primeiro, variância fenotípica do segundo, variância fenotípica do terceiro. Ok? E aqui a gente vai ter covariância do primeiro com o segundo. Certo? É como se essa linha aqui pertencesse à primeira característica. Essa linha aqui pertencesse à segunda característica. E essa linha à terceira característica. Certo? Então, essa é para ganho de peso. Essa aqui é para conversão alimentar, perdão. E aqui para espessura de toucinho. Mesma coisa com as colunas. Né? Deixa eu voltar aqui à tela cheia. Bom, a mesma coisa aqui. Essa segunda coluna aqui, né, essa primeira coluna para ganho de peso, essa segunda para conversão alimentar e essa terceira coluna para a espessura de toucinho. Então, aqui a gente põe covariância de 1 com 3. E aqui na segunda a gente põe covariância de 2 com 3. E essa matriz, ela é simétrica. Então, esse mesmo valor aqui vai estar aqui. Covariância de 1 com 2. Por quê? É a primeira característica com, primeira característica com a segunda característica. E depois a gente vai ter aqui primeira com terceira. O que é primeira com terceira? O elemento oposto a ela. Covariância de 1 com 3. E aqui no meio, né, vai ficar segunda coluna, terceira linha. Ou seja, 3 com 2, na verdade, né? Terceira linha, segunda coluna. E é a mesma coisa, né? A covariância, ela é simétrica, ela vai dos dois valores ao mesmo tempo, então, né? São exatos, mesmo que vai e volta, né? Então, seria essa a nossa matriz de variâncias e covariâncias fenotípicas. Então, vamos montá-la. Ok, então a nossa matriz agora, ela vai ser ligeiramente diferente, né, do que a gente tinha. E eu vou colocar aqui, ó, número de colunas igual a 3. Então, agora ela tem 9 elementos, certo? Então, VP1 é o primeiro elemento. Então, vamos ler esses elementos por linha. VP1, COV12, COV13. Segunda linha, COV12, VP2, COV23. Terceira linha, COV13, COV23 e VP3. Então, vamos lá. VP1, COV12, COV13. Reparem, esqueci do P aqui no meio, né? Reparem que isso aqui é covariância da característica 1 com ela mesma. É a própria variância. Covariância da característica número 1 com a característica número 2. COV-P1, 2. Covariância da 1 com a 3. Certo? Segue. Covariância da 1 com a 2. Covariância da 2 com a 2. O que é covariância da 2 com a 2? VP2. E, por último, covariância da 2 com a 3. COV-P23. Vamos para a terceira linha. Terceira linha vai ter covariância da 1 com a 3. Certo? Depois, covariância da 2 com a 3. E, por último, da 3 com a 3, que é a VP3. Beleza? Que ordem que eu segui? Exatamente essa. Aqui assim, depois aqui assim, depois aqui assim. Eu li por linha.
Se você não quiser ler por linha, é só colocar by row aqui igual a false, né? A Fzão aqui, mas siga esse aqui que vai dar certo. Então vamos lá. Eu acho que eu já rodei isso tudo, né? Vamos lá, só para conferir. E o que virou minha matriz P? A minha matriz P é isso aqui. 3.600, menos 4,8, 1,2, menos 4,8, 0,04, 0,016, 1,2, 0,016, 0,4. Ou seja, se você traçar aqui a diagonal, a parte de cima aqui é um espelho da parte de baixo. São os mesmos valores, é uma matriz simétrica. Beleza? E os valores para a variância genética. Agora a gente vai pegar o valor, né, o número de matrícula lá que eu passei para vocês. No caso, eu fiz o meu número de matrícula virtual aqui, que era 0,51, o primeiro valor, 0,62 para o segundo valor e 0,06 para o terceiro valor. Beleza? Então, agora a gente tem esses três valores, né? Aqui dá para ver, ó, nessa parte aqui, ó, embaixo, à esquerda. Variância genética da primeira característica 1836, da segunda característica 00248 e para a terceira característica 0024, certo? São valores fictícios, viu, pessoal? Porque cada um tem uma matrícula diferente, né? Agora a gente vai ter que achar a covariância genética. Então, a covariância genética de 1 com 2, a covariância genética de 1 com 3 e a covariância genética de 2 com 3. E vai ser, de mesma maneira, a correlação genética. Agora a gente vai pegar essa terceira coluna aqui, né, ao invés da última coluna, porque a gente está falando de correlações genéticas, então, menos 0,7 vezes. Agora sim, né, a Daiane estava me perguntando por que você não usou o valor de variância que você obteve no primeiro. Porque eu já tinha o desvio padrão puro, já tinha o desvio padrão dado no exercício. Agora não, eu tenho que fazer uma funçãozinha de raiz quadrada. Então, ó, SQRT é a funçãozinha de raiz quadrada. A raiz quadrada de quê? VG1. O que é raiz quadrada de VG1? Desvio padrão genético da primeira característica, certo? Agora, SQRT de VG2, certo? Para a segunda característica, vou até copiar aqui essa parte, só modificar depois. De 1 com 3, 0,30. 0,30 vezes. Opa, saiu um asterisco aqui. Né? De 1 com 3. E por último, 2 com 3. Né? Então, vou colocar aqui. A ordem dos fatores não altera, né? Mas para deixar bonitinho em ordem, eu vou colocar o 2 primeiro e o 2 depois. 0,70 positivo. Certo? Então, covariância genética de 1 com 2, de 2 com 3 e de 3 com 3. Né? Então, está aqui, ó. Covariância genética de 1 com 2 é menos 4 aqui no inferior esquerdo, né? Menos 4,72. De 1 com 3, 0,629. E de 2 com 3, 0,05. Alguma coisa. E para a matriz G, da mesma forma, a mesma leitura, né? Só que ao invés de variância fenotípica, nós vamos ter variância genética. Beleza? Então, vou colocar aqui. Variância genética de 1, vírgula, covariância genética de 1 com 2, vírgula, covariância genética de 1 com 3, vírgula, covariância genética de 1 com 2,
variância genética do 2 com covariância genética de 2 com 3, né? Que é a segunda linha, terceira coluna. Vírgula. Covariância genética de 1 com 3, né? Terceira linha, primeira coluna, seria 3, 1, que é a mesma coisa que 1, 3. Covariância genética de 2 com 3. E, por último, variância genética de 3. Fecha. Número de colunas agora é 3 e por coluna. Então, a nossa matriz G maiúsculo aqui, seria essa matriz. Deixa eu só dar um enfoque aqui no console. No console. Certo? Essa seria a minha matriz G, certo? 1836 menos 406 menos 4002005 062 005 0024. Ok? Voltando aqui para o nosso script, o que a gente precisa agora? Agora, já temos as matrizes P e G, nós precisamos da matriz H, né? A matriz, na verdade, é uma matriz, mas é uma matriz especial, um vetorzinho. A matriz H, vou colocar tudo no minúsculo agora, é uma matriz que ela tem o primeiro valor, o ganho desejado para a primeira característica. Eu quero ganhar mais 100 gramas de ganho de peso diário. Ganho desejado para a segunda característica. Eu quero reduzir, né? Vou até colocar aqui no texto, né? Ó, ganho desejado é aumentar 100 gramas de ganho de peso diário, reduzir 0,20 unidades na conversão e reduzir 0,20 centímetros na espessura de torção. Aqui está o nosso vetor. O nosso vetor é esse aqui. 100 menos 0,2 menos 0,2. Em posse disso tudo, nós vamos pegar aqui, né, e fazer o nosso banco de dados aqui, né? Eu não tenho vetor y, eu tenho que produzir o vetor y depois, viu? Então, vamos lá. Aqui. Então, G1 vai ser solve G. O que significa isso? Vai ser a inversa, né, da matriz de G. Vai ser uma matriz desse jeitinho aqui, né, bem esquisitinho. E o nosso B vai ser G1 vezes H. Né? Então, aqui eu chamei BD, né, os ganhos genéticos desejados. Quer dizer que, para essa característica, eu tenho que dar um enfoque de menos 0,20 negativo na primeira característica, menos 81 na segunda e 155 na terceira. Não se preocupem se derem resultados doidos como este. Por quê? Isso aí não está muito ligado na realidade, porque eu coloquei a primeira característica com uma herdabilidade bem alta e a terceira característica com uma herdabilidade bem baixa. E com uma correlação entre os dois bem diferente também, né? Então, meio que, apesar desses números aí, isso aí vai chegar no ótimo para eu ganhar, né? Ter o ganho de peso, as pessoas do toncinho e a conversão alimentar ideal, certo? Então, para a gente chegar aqui e ter o resultado, a gente vai ter que criar o vetor y. O que é o vetor y? O vetor y, né? Na verdade, aqui é a matriz y, né? Seria a gente ter todas essas medidas aqui colocadas numa matrizinha só, né? Para o exemplo lá, a gente tinha colocado
esse valor, ó, colocado linha por linha de todos os valores. Vai ser um pouquinho trabalhoso, mas vamos para o exemplo. Então, o nosso valor de y vai ser igual a uma matriz em que os elementos dela são 1000, 2,1, 1,5. Vamos lá. Melhor até fazer assim. Vou fazer, jogo esse para cá, e jogo esse para cá, e jogo esse para cá, jogo para cá, jogo para cá, e ponho o foco no console aqui para facilitar o fluxo, né, na verdade, no script, para facilitar a visualização de vocês. 1000, 2.1. Tomem cuidado com isso, tem que saber o que é ponto e o que é vírgula. A vírgula separa os elementos e o ponto separa os decimais. 200, 2.0, 1.6, 1050, 2.1, 1.4, 1000, 2.2, 1.6. Fazendo meio rápido, pode ser que eu erre alguma coisa aqui. 900, 2.3, 1.7. Existe um outro jeito mais fácil de fazer isso, que é importar. Mas eu vou introduzir isso aí para vocês no exercício seguinte. Ok? Opa, 800,2.4, 2.2, 880, 2.5, 1.5. Professor, Diga. o senhor não repetiu, não, a linha de 800, 2,4, 2,2 duas vezes, não? Repetir. Obrigado. Aqui. Tomem cuidado com as vírgulas duplas. 700, 2.8, 2.3, 600, 2.0, 2.4. Certo? Aí você coloca aqui que o número de colunas é igual a 3 e que a sua leitura é feita por linha. Ok? By row igual a true. Verdadeiro. Ok. Para saber se está certo, coloca aqui para visualizar o nosso y e confere, né? Bom, agora parece que está certo, né? São 10. Ficou até bonito, ó. Um do lado do outro. Não vejo nenhum erro aparente aqui, certo? Então, pelo exemplo aqui, já vou ampliar aqui, a gente pode voltar lá para o script, né, para a nossa rotina aqui, né, nosso código-fonte aqui, e pegar e fazer aqui o índice de seleção de cada um. Né? Vamos lá. O índice de seleção de cada um e o arquivo que a gente vai chamar de todos. Certo? Vou dar um enfoque aqui para vocês no console. Certo? E aqui está. Certo? Então, de acordo com esse índice de seleção doido aqui que eu fiz, a gente teria que o indivíduo que teria a melhor função aí, a melhor característica, seria o indivíduo que tem esse valor aí, o número 10, né? Valor 2.32. Bom, por que deu completamente diferente do esperado e mostrado no exercício teórico? Primeiro, as herdabilidades são completamente aleatórias, tiradas do número de matrícula. E segundo, que
a parte de correlação genética, uma característica puxa a outra. Então, um desses animais. Na verdade, eu tô meio inculpado aqui com isso, porque eu acho que eu coloquei um ganho genético desejado ou alguma correlação negativa no lugar errado. Deixa eu só ver a matriz G. Sim, eu fiz alguma coisa errada, viu, pessoal? Porque a correlação de um com 2 é negativa. E a correlação de um com 3 de 1 com 2 é negativa, de 1 com 3 é positiva, e de 2 com 3 é positiva. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. Então, o exercício vocês vão fazer só pelo fato mesmo de treinar essa obtenção desses valores, porque a interpretação deles vai estar muito prejudicada. Na prática, por exemplo, a herdabilidade do ganho de peso diário estaria em torno de 0,30, a do ganho de peso diário em torno de 0,35, e a da espessura de tocinho estaria em torno de 0,50. Então, está completamente ao avesso esse exemplo aqui. Por isso que dá essa falta de interpretabilidade na prática desses exercícios aqui. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida em relação a essa parte aqui especificamente? Que agora a gente vai entrar no exercício que vocês vão entregar no final de semana da semana que vem, né? Então, esse novo exercício, ele é um pouquinho mais prolongado, ele tem mais álgebra de matrizes, então talvez ele seja mais complicado, certo? Então, a primeira coisa a se fazer é instalar os pacotes, certo? Então, a gente tem um pacote que vai resolver isso aqui, que é um pacote chamado GeneticsPad. Só que esse pacote GeneticsPad, ele vem dentro de outro pacote que se chama Bioc Manager, ou seja, é um pacote maior que se chama Bioconductor, que faz operações gerais de genética e de bioinformática, certo? Então, esse códigozinho aqui seria simplesmente para você instalar esse pacote, certo? Bom, pergunta aqui se eu quero atualizar alguma coisa. Opa, ele pergunta aqui, ó, atualizar tudo, alguma parte ou nada. Eu vou dizer que eu quero atualizar tudo, certo? Então, vocês coloquem a resposta. Tudo é A, alguma parte é S e nenhuma parte é N. Então, coloco A. Vai demorar alguns segundinhos aí para atualizar, para verificar se minha versão está ok, né? Eles buscam na internet, então pronto. Então, mais uns segundinhos, já puxou, agora está instalando, construindo o pacote, papapá, instalando as vinhetes, né? Que é a parte da ajuda, né? Do help aqui, né? Então, código para solução de blobs, adaptado de Boolean, né? Então, para a gente verificar, aparecem esses coisinhas aqui porque o meu RStudio está em inglês, né? Aí ele acha que essas palavras aqui são erradas, né? Então, existe um manualzinho, né? Que vocês podem encontrar na internet, que ele se chama, aqui ó, Quantitative Genetic Animal Model Example in R.
que é um manualzinho aqui, que é basicamente, né, ele foi até atualizado há pouco tempo atrás, em que tem toda a parte aqui que a gente já viu de avaliação genética, né, que ele mostra aqui quais são os pacotes necessários, qual é o exemplo que usa e tudo o mais aqui para vocês, certo? Beleza. Depois de instalar o pacote, vem a parte 1, que é a parte dos dados no código. Para vocês, eu vou até retornar aqui e mostrar todos os painéis aqui. Existe no RStudio, normalmente o meu é meio invertido, né? Normalmente essa parte fica aqui no superior direito, mas tanto faz. Vocês vão encontrar um botãozinho chamado Import Dataset. Cliquem nele e, no nosso caso, a gente vai importar ele a partir de uma planilha de Excel. Mas poderia ser a partir de um TXT, a partir de um arquivo CSV. Diversos outros arquivos são aceitos como arquivo fonte, né? Então, pode ser um arquivo de dados separado por vírgula, separado por ponto e vírgula, pode ser separado por espaçamento, independente do que for aqui, o R, né, essas ferramentazinhas são capazes de fazer. Então, pedir a partir do Excel, vou procurar o meu arquivo está lá na pasta Trabalhos 2020. Aí eu tenho todos os arquivos aqui de vocês, mas eu não vou pegar o exemplo de vocês, senão eu estou entregando já o resultado, né? Vou chamar aqui de 171, a matrícula, e vou abrir. Certo? O que a gente vai fazer aqui, eu só vou fazer uma mudançazinha aqui no nome. Eu vou trocar esse nome X171 dados por somente dados. Beleza? E, ok, certo? Vou importar o banco de dados. E aqui ele vai estar igualzinho está lá no Excel, olha. Animal 61, pai 1, mãe 55. Sexo 1, peso 183, né? Então é um animal fictício. Pode ser 183 gramas, né? Se você pensar, por exemplo, na codorna, no coelho, né? Numa poedeira leve na fase de cria. Pode ser gado, né? Pode ser bovino num determinado peso, né? 180 quilos, né? Não importa, é um animal fictício, né? São todos os valores simulados aqui. Então, está tudo aqui nessa pasta de dados, né? E aí, a gente vai primeiro chamar, né? Invocar esse pacote Genetics Pad, certo? Depois, a gente vai fazer com que dentro desses dados, é uma coisa importante, como vindo dos nossos dados, o macho está simbolizado como 1 e a fêmea está simbolizado como 2, o programa automaticamente subentende que 1 e 2 são números e permite com que se façam operações aritméticas, se some, se multiplique, se divida esses valores. Só que, na verdade, 1 e 2, para a gente, são códigos. Né? O 1 é como se fosse o nome macho e o 2 é como se fosse o nome fêmea. Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa primeira linha de código é transformar eles em fatores, ou seja, dizer, programa R, por favor, não leia ele como números, leia ele como fatores, como se fosse um texto. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando a parte do arquivo dados que contém o sexo, considerando como fator e atribuindo aqui ao dado sexo. Ok? Depois, a gente vai ter, novamente,
o, o X agora, a gente vai, novamente não, a gente vai criar um arquivo chamado X, em que esse X vai ser o nosso arquivo de dados. Então, a gente aplica uma funçãozinha pedigree aqui. O que é pedigree? Ele vai extrair e formar a minha matriz de parentesco, a nossa matriz A, usando essa funçãozinha. Então, pedigree, em que x igual a dados, o sujeito, aquele que a gente vai fazer a avaliação genética, é o animal, né? A coluna chamada animal, né? Quem são os ascendentes? Quem são os parentais, né? Desses animais? É a minha coluna pai e a minha coluna mãe, certo? E qual é o sexo desse ascendente? O primeiro vai ser macho e o segundo vai ser fêmea. Normalmente esse é o padrão. O macho é a primeira coluna e a fêmea é a segunda coluna. Então a gente tem a ordem animal, pai, mãe. Então, pai primeiro, mãe segundo. Mas se quiser fazer o contrário, é só trocar aqui 2 por 1, né? Isso aí. E o sexo do indivíduo, né? Sex igual a sexo. Por que ele faz isso? Porque se você coloca que um indivíduo é pai, mas declara que o indivíduo é uma fêmea, o programa já diz, fala assim, olha, o seu arquivo tem um erro sério, que é um erro de sexagem. Uma fêmea não pode ser pai e um macho não pode ser mãe. Então, ele faz essa conferência com a coluna sexo, certo? Então, fazendo aqui, a gente vai ter... vou colocar um enfoque aqui. Vai ter aqui a nossa lista completa de animais. Animal, pai, mãe, sexo, tudo direitinho aqui, desde o começo, como a gente mostrou. Beleza? Começando do animal 61 e terminando no 160. Ok. Voltamos ao nosso códigozinho. A segunda parte é fazer a coluna de Y. Lembram o que era Y? Y era o vetor dos fenótipos, o vetor das observações. Quais são as observações que a gente quer analisar aqui? A característica que a gente quer analisar? Peso. Então, Y é peso, né? Então, se a gente colocar aqui só essa variável aqui, a gente vai ver que esses são os pesos, do primeiro até o centésimo animal. Por que centésimo animal? Porque começa no 61 e termina no 160. Na verdade, só tem 100 animais com peso na nossa análise. Beleza? Ok. Lembrando que cada um de vocês recebe um arquivinho com diferentes valores de pesos, né? Voltando aqui para o código, nós temos que a segunda parte é fazer a matriz X. Né? Reparem que X aqui é um X maiúsculo. Esse X maiúsculo representa aquela matriz X da avaliação genética, que é composta da incidência, né, dos efeitos fixos. Quais são os efeitos fixos que a gente tem no nosso modelo? O efeito fixo do nosso modelo é o efeito de sexo. Então, a gente põe aqui, certo? E vai colocar aqui também a nossa transposta de X. Ou seja, ele diz aqui, animal número 1, ele é um macho. Animal número 2, está aqui marcado no sexo 2, é fêmea. Animal número 3, macho. Animal número 4, macho. E assim por diante, até chegar no centésimo animal. Beleza?
voltando para o código, a gente vai ter aqui a nossa matriz Z, em que a nossa matriz Z vai ser bem confusazinha de se visualizar, mas que no final ela se refere à questão de atribuir o valor fenotípico a cada animal. Então, é uma matriz diagonal e uma matriz de identidade, com o número dos animais. Então, 160 por 160. Por que 160 animais na minha matriz? Porque são os 100 animais que a gente tem, mais os 60 pais e mães que tinham. Então, o número total, né, como a gente trata de modelo animal, vai ser todos os animais, vai ser 160 animais. Beleza? Pronto. Agora a gente vai formar a LHS. Se vocês bem se lembram, a nossa matriz LHS, né, a gente tinha um sisteminha tal como x', x, x' y, x', z, z', x, z mais g menos 1, que multiplica o nosso vetor de efeitos fixos, né? Soluções de efeitos fixos, e o nosso vetor de bluffs. E a gente teria aqui do outro lado x', y e z', y. Certo? Então, essa matriz toda aqui ela é chamada de LHS. Essa matriz aqui é chamada de SOL, de solução, e essa matriz aqui é chamada de RHS. Então, a gente vai multiplicar cada um desses valores aqui, de modo com que a gente forme a nossa matriz LHS. Vai juntar esses valores para a gente formar a RHS. E no final, a nossa solução vai ser LHS inversa, que multiplica RHS. Certo? Pronto. Então, fazemos a LHS. Né? Tá aqui x', x, x', x, x', z, z', x, z', né? Tem um outro método mais eficiente, mais rápido, mas no final vai dar a mesma matriz. Então, se a gente visualizar a matriz LHS, ela é uma matriz bem grande, né? Porque coloca todos os animais e efeitos fixos juntos, né? Então, a nossa LHS é desta forma aqui. Né? Então, aqui 156 linhas omitidas. Então, tem, além das mostradas aqui, mais 156 linhas. A gente mostrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, 162 linhas no total, mais 160 colunas. Então, bem grande para visualização. Não dá para a gente visualizar ela direto. Certo? Agora, a gente vai colocar o que a gente chama de LHS2. O que é LHS2? É a LHS com aquele efeito genético. Ou seja, a gente tinha colocado a matriz sem essa partezinha aqui da genética. Agora a gente vai incluir a parte de relacionamento genético. Então, vamos estender a matriz X. Depois, vamos produzir a nossa matriz A inversa, colocar a variância aditiva, que é de 180, a variância residual, que é de 320, calcular o alfa. O alfa é vamos dizer assim, um atalho que o programa tem, que é a variância residual dividido pela variância aditiva. E vamos colocar aqui os valores de Q e de P. Então, a minha LHS nova
vai ter, né, os 6 primeiros valores aqui parecem que são só zeros, né, 6 primeiras linhas, mas não. Aqui no começo, ó, a gente tem alguns parentescos, alguns animais que são aqui relacionados. Ó. Esses animais são relacionados e tudo mais, geneticamente. E, se você olhar ela inteira, uma matriz de 162 linhas por 160 colunas, vai ter alguns trechos que vão representar a relação entre os parentes. A RHS, como a gente disse, é bem simplesinha, né? A gente pode fazer desse jeito também. E agora a nossa RHS é desse jeito aqui. Cheio de valores de peso dos animais, né? E zeros, né? Quando não existe o resultado. A nossa solução é essa. E o que tem no vetor de soluções? Nosso vetor... Opa! O nosso vetor de soluções, ele tem as primeiras duas linhas. Vamos lá, primeiras duas linhas. A média do sexo masculino, 183 quilos ou gramas, e a média do sexo feminino, 178 gramas. Ou seja, a diferença do macho para a fêmea é em torno de 5 quilos ou 5 gramas, como interpretado. E aqui o valor genético de cada um dos animais, certo? Então, o que é o BLUP? BLUP é uma predição do valor genético. Então, está aqui os valores genéticos dos animais. Beleza. E como que a gente vai escolher os melhores animais daqui de dentro? A gente vai fazer uma lista, um ranking, né? Então, essa é a parte 9 do exercício, o ranking. Então, a lista vai juntar a matriz X com a solução, só que a solução a partir da terceira linha, né? Porque as duas primeiras linhas era só de efeito fixo, né? E essa seria a nossa lista geral. Então, a nossa lista geral seria essa parte aqui. Opa, deixa eu focar aqui só no console, para vocês verem mais claramente. Certo? Então, aqui a gente tem os 160 animais, ou seja, todos os animais, inclusive aqueles que não têm peso incluído, que são os pais e mães dos animais. Então, a coluna Sol aqui é a coluna do BLUP. Beleza? A solução de BLUP. Retornando aqui, nós vamos ter a fonte, né? Vamos separar em macho e fêmea. Porque de nada vai adiantar a gente pegar os melhores animais e todos serem machos. Ou todos serem fêmeas. Certo? Então, a gente tem que pegar um número dos animais machos e outro número de animais fêmeas. Então, aqui a gente vai fazer uma lista de animais machos e uma lista de animais fêmeas. Então, a lista de machos vai ser isso aqui. Ó, esses são os machos que eu tenho aqui. Ó. Tá vendo? Já ordenada. Então, o melhor macho de todos é esse aqui. Certo? Então, deixa eu pegar para cá, dar um enfoque aqui no console de novo, para vocês visualizarem o que é lista macho e o que é lista fêmea. Então, a lista de machos. Qual é o melhor animal de todos? É o 85. Filho do pai 3 e da mãe 26. Né? E ele pesa 208 quilos. Curioso que os outros animais próximos dele pesam mais do que ele, mas ele é o de maior valor genético para essa característica. E o que significa esse valor genético? Significa que, quando acasalados com fêmeas ao acaso na população, esse animal que tem um BLUP de 14 quilos passa, em média, uma superioridade de 7,5 kg para a geração seguinte. Entendido? Então, esse animal aqui tem o poder de incrementar a média da população em 7,5 kg. É o poder de substituição gênica dos alelos dele.
Professor, o senhor pode 7,5 repetir? kg não, 7 quilos exatos, né? Que é metade de 14. Perdão, pode falar novamente? O senhor pode repetir essa parte que o senhor disse agora? Ok. Então vamos lá. Nós temos todos os animais aqui. Eu separei em lista de macho e lista de fêmeas. Esta Uhum. lista é somente dos machos, né? Vamos arredondar o valor de solução aqui desse macho para 14 quilogramas. Esse aqui é o valor genético dele. Então, deixa eu colocar nesse quadro aqui. O BLUP, o que é o BLUP? É uma predição do valor genético do animal, certo? E, para esse caso aqui, esse BLUP aqui é igual a 14 positivos. O que significa isso? Que o valor genético seria 14 quilogramas. E o que seria a DEP desse animal? A diferença esperada na progênie dele? A metade do valor genético dele. Ou seja, é esperado que quando esse animal seja acasalado com vacas que estão na média da população, os seus filhos pesem 7 quilos a mais nessa idade, ou 7 gramas a mais nessa idade, do que os filhos dos outros touros, do que a média. Ou seja, que ele dê um ganho genético de 7 quilos na média da população. Certo? Nesse exercício em particular, a gente faz isso para o macho e para a fêmea. Então, a lista F aqui, que é a lista de fêmeas, nós temos diversas fêmeas. Ó, nós temos fêmeas aqui que têm BLUP de menos 25. O que significa isso? Que, em relação à média da população, se você usar esta vaca 136 como mãe, ela vai reduzir em 12 quilos e 600 o ganho de peso, o peso médio dessa característica, certo? Mas aí a gente vai no positivo, obviamente. Então, essa vaca 86, por exemplo, ela tem valor genético de 12. O que significa? Que se ela for usada, ela vai incrementar o valor genético, o ganho de peso, né, da população em 6,12 quilos. Metade do seu valor genético. Beleza? Daí a gente volta aqui para o nosso código, certo? Que vai para uma última parte, que é o ganho genético em média da geração. A média original da nossa população, né, ela era, calculei aqui, né, média original, ela era de 180 quilos, certo? 180 quilos e 610 gramas, certo? Na nossa lista, nós vamos pegar 2 machos e 20 fêmeas, uma média de um touro para cada 10 vacas, certo? Número até pouco, né, para a eficiência do touro, mas tudo bem, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter os 2 melhores touros. Então, os 2 melhores touros da população, eles são esse último, né? É o animal 85 e o animal 156. E os valores genéticos dele, né, os BLUPs dos valores genéticos são 13,99 e 13,85. Certo? Qual é o valor genético desses machos? Então, o valor genético que esses machos vão contribuir na população vai ser de 13,92, em média. Certo?
Se eles forem usados em igual intensidade e tiverem o mesmo número de filhos, a média dos valores genéticos dele, né, entre 13,99 e 13,85, vai ser 13,93. Ok? Passamos aqui a mesma coisa para as fêmeas. Pegamos as 20 melhores fêmeas em valor genético, certo? Então, vai ter fêmeas variando de 12 de valor genético até 5 de valor genético. E a gente vai ter que o valor genético médio das fêmeas utilizadas é de 8,79. Nossa, que diferença. Um era 13 e esse aí é 8. Então, quer dizer que as fêmeas contribuem menos para o ganho genético da população? Sim. E por que as fêmeas contribuem menos? Porque você vai precisar de um número maior de fêmeas. Então, a intensidade de seleção é mais baixa. Ou seja, se você precisa de 20 fêmeas, você vai aceitar que a pior delas seja 5,82. Mas como você precisa de só 2 machos, você vai ter que o pior dos machos é 13,85. Beleza? E aí a gente vai fazer o ganho genético total. O que é o ganho genético total? Valor genético de superioridade dos machos, dividido por 2, mais valor genético das fêmeas, dividido por 2. O que é isso aqui? É a contribuição para a população seguinte. É o ganho genético. Então, o ganho, aqui neste caso, será de 11,35 quilos, em média, certo? Então, a minha média nova vai ser a média original, que era 180 quilos e 100 gramas, né? Mais esse ganho de 11,35. O que significa que a minha população futura tem 191, terá predito 191 quilos e 96 gramas. Para essa idade, o ganho foi de 11 quilos na característica, né? Nessa característica. Ok? Bom, para vocês, alguma dúvida em relação a essa parte do exercício? Vocês tiveram algum questionamento, alguma coisa que vocês queriam fazer? Pode dizer, Vitória. Pois não? Ah, de onde saiu o valor de sigma A? Foi dado. É baseado na herdabilidade da característica. Então, vamos dizer assim, na verdade, ele sai daquelas estimativas que a gente viu naqueles exercícios anteriores de achar a herdabilidade, né? Então, digo, por exemplo, nós temos o valor aqui de 100 e... Como é que era o valor de sigma A? Certo, sigma 2A 180 mais 320, né? Então, 180 mais 320 é a minha variância fenotípica, era 500, certo? E se a gente fizer aqui 180 dividido por 500, significa uma herdabilidade de 0,36. Bem típica aí de peso de gado de corte. Então, quer dizer que a herdabilidade é de 36%, certo? E 500 é a variância fenotípica. Beleza? Então, calcular a herdabilidade é uma coisa bem complexa, né? Então, a gente pega a herdabilidade que já foi estimada num outro momento, ou que se tem na literatura, né? Pega a variância fenotípica, que no caso foi 500 quilos ao quadrado, né? Essa variância, e multiplica pelo 0,36. Então, fica 36% genético e 64% de variância residual, né? Variância ambiental. Então, quer dizer que
a nossa variância aditiva é 180 e a nossa variância ambiental ou residual é de 320. Foi daí que surgiu, certo? Aí, para o exercício de vocês, o exercício vai ser exatamente este, com a diferença que, na hora de importar os seus dados, né? Aqui, ó, no import dataset aqui, vocês vão importar do seu próprio arquivo. Então, ao invés de pegar aqui, ó, sei lá, vou pegar esse aqui, nem sei de quem é essa matrícula, 43 14 46. Aí eu venho aqui, tiro isso aqui, importo e depois só correr para baixo. Só para exemplificar aqui para vocês, eu vou importar de novo aqui e vou executar tudo sem fazer comentário nenhum. Vamos ver quanto tempo demora para fazer um bloco? Né? Vamos lá, marcando. 9h53 agora. Tirar isso aqui. Então, esse exercício aqui vocês vão fazer. Quanto tempo vai demorar, hein? Para vocês fazerem o exercício todo? Primeiro instalar e tudo mais, né? Eu pego, seleciono tudo, executo, está instalando. Aí, ó. Acabou o exercício, não deu nem 1 minuto. Claro, né, pessoal? Isso aí, obviamente, não é tão fácil quanto a velocidade do computador tende a mostrar que é, né? É uma coisa bem complexa. Mas há uma coisa que penso eu que é o de maior aplicação na prática para vocês que vão trabalhar e vão precisar fazer uma avaliação genética numa propriedade, uma avaliação genética numa empresa, né, que tenha um rebanho um pouco maior, ok? Certo. Então eu me prolonguei mais do que eu estava planejado. Eu estava planejado de falar sobre avaliação genética animal. Vocês vão preferir que eu deixe gravado nessa parte aí, né? Porque já deve estar bem cansativo, né? Pelo menos para mim falando aqui direto tá bem cansativo. Vocês querem ou querem que prossiga a aula? É melhor deixar gravado, né, professor? Ok, certo? Então, é isso aí, pessoal. Professor, Oi, as aulas, né, que o senhor já tinha disponibilizado, teria como o senhor disponibilizar de novo? Porque às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma coisa e quer rever as aulas e elas não estão mais disponíveis. você diz em vídeo ou em PowerPoint? Em vídeo, no celular. No YouTube. Você entra no canal Certo. do YouTube, aí tá tudo lá. Ah, tá Tem aula certo. de melhoramento de genética e de melhoramento 2 também. Tá tudo liberado. Aí você olha lá pelo título, eu fiz em formato de playlist. Certo. Então, eu coloquei lá, por exemplo, tem uma playlist chamada Seleção. Aí está em ordem com o que foi dado. Aí tem a outra playlist que era a parte antes da. Não. Tem outra playlist ainda não, que a gente já começou na seleção, né? Ah, sim, tem as aulas também de efeito materno, efeito associativo, né, efeito de ambiente comum e tudo mais. Então tá tudo lá, beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Bom, não tendo mais nada, a gente finaliza por aqui. Eu vou anexar o exercício, né? E este código, eu acho que foi uma coisa também que poderia facilitar muito para vocês no exercício anterior. Só lembrando, para quem não estava antes aqui, que eu falei, o exercício da semana passada foi cancelado devido à baixa adesão. Beleza? Então, quem não enviou, não vai tirar zero naquele exercício. Tudo bem? Ok. Então, até mais.
E tendo um exercício desses, eu vou marcar uma live para segunda-feira, caso haja exercício no R, tudo bem? Aguardem aí a convocação das lives, quando fiquem de olho aí no e-mail aí para ver se tem live nova ou não na segunda-feira. Tá certo? Até mais então, pessoal. Até semana que vem. Tá.